Olá, olá. Oi, mãe. Oi, gente. Boa noite. Juni, boa noite. Olá, olá. Bem-vindas, bem-vindos. Vocês conhecem Cajuína? Vocês conhecem Cajuína? Bem-vindas. A Fê já foi entrando aqui. Muito bem, gente. Hoje teremos um papo, uma conversa com a Fernanda Schucker. Já vou colocar ela aqui na nossa linha. Oi, Regina, mãe da Fê. E a gente vai falar sobre algo de extrema importância, sobre o descanso, sobre o relaxamento, sobre a restauração, coisas tão importantes no nosso dia a dia, né? Na nossa atualidade, na nossa vida incansável ou indescansável. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então deixa eu já trazer a Fê e já vamos começando a nossa conversa. Oi, Oi, boa noite, tudo bem, Fê? boa noite. Tudo Quanto e você? tempo, tudo bom? Pois é, Tenho usado as lives para encontrar as pessoas ultimamente. que bom, né? Pois Porque nem na é, sua aula de Zoom não dá pra eu te ver. Calma que minha câmera tá aí. tá ótimo. E aí, como é que você Eu, tá? eu fiquei curiosa. Cajuína é com... É alcoólico? Não, cajuína é Ah, um suco maravilhoso de caju. é suco de caju. Meu, é a coisa mais incrível, mas não é um suco daqueles sucos que a gente toma, tá vendo? Ele é transparente, ele é maravilhoso. É muito Uhum. bom. Não, eu pensei isso porque eu fiz o post e eu convidei as pessoas e falei, prepare um chá. Mas eu podia ter falado ou vinho, se você quiser também, que tá Sim, tudo bem. poderia ser nesse E, friozinho ainda. não Você é? tá onde, Mas Fê? eu tô no chá hoje. Eu tô em São Paulo, na Tá em casa São dos meus Paulo. pais hoje. Boa. Muito bem. Tô. Eu vim visitar meus Gente, pais. hum, legal. Hum. A E você? gente. Eu tô Rapidinho, em Riviera, atualizar. mas eu fico Hum. alternando. Eu fico vindo pra cá, fico indo pra São Paulo e tô nessa alternância aqui. Mas tô aqui agora, mas eu vou pra São Paulo na quinta-feira. Ficar um pouquinho. E Tá obrigado bom. por aceitar esse convite. Fiz o convite para Fê nessa série que eu tenho feito de conversas com mulheres do yoga, ah, mulheres que podem nos trazer mensagens inspiradoras pelo seu trabalho, pela sua contribuição, pelo seu conhecimento, por tantas coisas que vão, né, acontecendo. E a Fê é uma pessoa que assim foi até difícil de escolher qual seria o título da nossa conversa, porque ela faz várias coisas. No fim, eu preferi colocar como tema principal essa questão do descanso, essa questão da restauração, do relaxamento, né? Como é que a gente pode descansar esse corpo que às vezes parece absolutamente indescansável, né? Dormir não adianta, ver filme não adianta, né? O que que a gente faz para realmente poder descansar esse corpo? Quais são, né, as formas de fazer isso? Mas a Fê também trabalha com mulheres pré e pós-parto, né? E aí vai contar um pouquinho mais para a gente disso também, desse tipo de trabalho que é super interessante, super bonito e tem turmas também, né, para várias mulheres nessas situações e como acompanha, é um trabalho super
legal aí que vai, né, de acompanhamento também. Mas eu queria começar com a parte do descanso, do relaxamento, essa pergunta, assim, que é a Uhum. minha primeira pergunta, na verdade. A gente vem hoje em dia, bom, já há um tempo, mas cada vez mais, né, nesse tipo de vida, de mundo, de ambiente que é cada vez mais cheio de estímulos, cada vez mais rápido. As respostas que são exigidas das pessoas também são cada vez mais rápidas, cada vez mais dinâmicas. E aí a gente vai se acostumando com esse ritmo e parece que ele vai, né, cada vez mais. A gente se acostuma e aí vem alguma coisa e nos puxa e o ritmo vai sendo cada vez mais intenso. E chega um momento que o corpo se esgota, né? O corpo tem seus limites, o corpo não alcança essa velocidade que a nossa mente, o nosso ego, os nossos desejos têm, o corpo não tem esse mesmo ritmo, o corpo tem outro, e às vezes o corpo se esgota, não aguenta esse tipo de velocidade, e aí pode se esgotar em diversas formas. Para a gente evitar, né? Então, esse esgotamento do corpo, quando a gente chega no ponto assim de parecer que não tem meios de descansar. Você dorme e acorda mais cansado do que dormiu. Você fala, pô, dormir talvez Uhum. não adiante, não está adiantando. Aí você começa, vou assistir o dia inteiro de filme aqui no Netflix e tal. Aí você acaba e você continua esgotado. E não adiantou ver filme, ficar deitadão lá o dia inteiro. O que que faz então, né? Como descansa esse corpo que às vezes parece indescansável? Conta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Bom, Pode ser uma primeiro resposta de eu uma queria hora, agradecer né? uma resposta de uma hora, total. Era a pergunta básica. Mas queria acho que começar agradecendo o convite, que bom que deu certo. Obrigada pelo esse convite, né? A rádio das lives oficial do yoga. E, e é muito bom poder estar aqui falando um pouco sobre isso, né? Acho que é um assunto que a gente já conversou também quando a gente se via mais presencialmente. Uhum, E acho que desde aquela vez, eu tô cada vez mais imersa, assim, mesclando também com o movimento, porque o movimento e posturas, elas dependem também do descanso e do relaxamento. E eu acho que a primeira coisa para começar a responder a tua pergunta é tudo, né? A partir da tua introdução, a gente não lembra mais como é fazer as coisas de uma forma sossegada, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente refletir, que esse mundo que você abriu, que a gente tem que fazer tudo mais depressa, tá? A gente não lembra mais como fazer isso, porque o nosso sistema realmente vicia numa forma de ser. Que daí a gente pode ir para um lado científico, que é pensar e expor o sistema nervoso, como o nosso sistema nervoso funciona, que o sistema nervoso autônomo, principalmente, quando a gente está falando em relaxamento, que ele responde ou ele comanda as ações vitais do nosso corpo. Então, como eu giro as coisas, como eu durmo. E a gente tem dois principais branches, né? Dois principais ramos desse sistema, que é um sistema nervoso autônomo, sistema nervoso parasimpático e um sistema nervoso simpático. Então, nessa ativação que você falou, que a gente tem que fazer tudo muito rápido, onde a gente nem é celebrado pela pausa, né? uhum. Quando eu vou falar que eu vou pausar porque eu estou cansada, é mal visto na nossa sociedade. É. Então, isso também é uma coisa para a gente Sinal de pensar. fraqueza, né? Sim, de desleixo também, que você não É. está afim de fazer. E às vezes é só o seu corpo pedindo para Uhum, parar. Mas daí você entra então nesse ciclo de fazer. O fazer é muito bom, que é então a ativação do sistema nervoso simpático, que é o que faz a gente agir, fazer as coisas quando a gente inspira, eu estou o tempo todo na inspiração, sistema nervoso simpático. Quando eu solto o ar, eu estou sempre ativando esse sistema nervoso parasimpático. uhum. Daí eu já dei uma dica da tua pergunta, né, da resposta da tua pergunta, como fazer para ativar, para não para encontrar esses estados de relaxamento.
Mas acontece que mesmo com uma exalação, se eu estou no sistema nervoso simpático, se eu estou o tempo todo respondendo as coisas, sem tempo para pausar, tendo que fazer mais rápido, o meu sistema interno, ele aciona esse sistema nervoso simpático de luta ou fuga, que gera hormônios de cortisol e adrenalina, e isso vira um ciclo vicioso. Se você não dá pausas para o teu corpo e para a tua mente, esse sistema ele não para sozinho. Ele para quando você dá espaço para ele acontecer. Então, e não é, pode ser um relaxamento. Até pensei nessas palavras, relaxamento, descanso e restauração. Um relaxamento, que até falei, putz, eu podia ter colocado para as pessoas tomarem um vinho, porque tomar um vinho também é um estado de relaxar. E tomar uma cerveja com um amigo. Mas mesmo o teu corpo e a tua mente consciente, achando que está no estado relaxado, se você não descansou todo esse estado de ativação, ele fica submerso no inconsciente. Então, a sua digestão não funciona. Aí, quando você vai dormir, você não consegue dormir, mesmo achando que você relaxou porque você tomou uma cerveja. Que tá tudo bem, né? E daí, né, formas de ativar esse sistema nervoso parasimpático, uma delas é prestar atenção na exalação, na respiração e principalmente na exalação, uma coisa muito simples. Mas as pesquisas hoje em dia, né, começou uma pesquisa sobre isso, né, a resposta do relaxamento. Então a gente tem uma resposta de luta ou fuga do nosso corpo, que é a qualquer instante de medo ou de perigo que eu vou disparar uma série de hormônios que vão dar sangue para os meus músculos, eu vou sair correndo ali para cá e agir contra esse perigo. Isso é desde a nossa evolução como ser humano. Só que naquela época o perigo acabava, eu conseguia fugir do bicho, eu conseguia matar o bicho e eu ia descansar, fazer uma fogueira e comer o bicho. E nesse momento eu descansava, eu não tinha mais o que pensar. Agora eu tenho algum perigo, e ainda eu tenho um perigo mental, que é os meus pensamentos sobre as minhas preocupações, que todos nós temos. E esse perigo fica o tempo todo aqui, eu vou ativando tudo isso. E eu não dou tempo para esse, tá bom, agora é só comer. E esse bicho que eu matei. E ficar relaxando sobre o fogo, né, em frente ao fogo. Então eu me perdi um pouco aqui, mas o que eu queria falar é que essa coisa. Fala. Não, eu queria só não, puxar uma pode falar, porque pergunta. acho que eu me perdi. Porque eu acho importante um ponto que você falou. Isso se torna um círculo vicioso, né? E aí, à medida que isso vai acontecendo, você vai tendo cada vez mais essa liberação de hormônios, você vai ficando cada vez mais nesse estado, mais na predominância do sistema nervoso simpático, e cada vez mais isso vai acontecendo, vai ficando também cada vez mais difícil de você conseguir parar e relaxar, né? Quantas vezes já, bom, dando aulas de yoga, acho que você também já deve ter deparado com essa questão. Quando você convida alguém para fazer uma aula de yoga, a pessoa fala, não, eu não consigo fazer yoga, eu não consigo ficar parado, né? Eu não consigo ficar uma hora ali parado, eu sou muito agitado. Como é que a gente faz, né? Assim, porque se isso vai entrando nessa bola de neve, nesse círculo vicioso e fica cada vez mais difícil, como quebrar, né? Como romper essa tendência? Como começar a romper, pelo menos? Porque romper talvez leve um tempo, mas como inverter? Como começar a dar sinais de rompimento? Tá. Isso, antes de responder, eu vou só dar uma ilustração também, e até uma dica de livro muito interessante que eu estou lendo, que é O Corpo Guarda as Suas Marcas, que é um livro que fala sobre trauma, e ele fala muito sobre o trauma, como ele se instaura no corpo. É tipo uma revolução de pensar o trauma a partir do corpo. Um psiquiatra que antes só pensava então, no trauma como, né, um sistema cerebral e hormônios e liberação de substâncias. E daí ele vai para o corpo. E tem um capítulo que ele fala sobre yoga. E quando ele fala sobre yoga, ele conta um caso de uma mulher que ele está atendendo como psiquiatra. E na primeira aula de yoga, tipo, relaxa. E ele vê que as pessoas, nesse relaxamento tradicional do yoga, as pessoas ficam mais tensas. Porque o que é deitar no chão e fazer o relaxamento? As pessoas começam a ficar mais tensas. E o corpo endurece, porque daí traz essas memórias e esse ciclo vicioso, ele fica
como uma lupa, né? Ele Uhum. se expande quando você não tem nenhuma coisa para se distrair, que é isso que o relaxamento no yoga mais tradicional ele vai trazer. Então, uma revolução que eu tive dentro do yoga, para mim, foi a prática da yoga restaurativa, do método de yoga restaurativa. Eu fiz essa formação a partir do método restaurativo da Mila, que ela traz muito uma questão que você vê também nesse livro, as teorias hoje em dia falando sobre essa ativação do sistema nervoso parasimpático, ou seja, baixar o sistema nervoso simpático. A gente só tem que fazer a inibição dele. A gente precisa de segurança, de vínculo e de afeto. Se eu coloco alguém para deitar numa sala, num chão, sei lá como, que tem uma luz alta na minha cara e que eu tô com o peito aberto porque eu tô deitada para cima e com as palmas das mãos, é uma postura meio vulnerável. Isso tudo não Exposta, me né? gera vínculo, não me gera Uhum. afeto e não me gera segurança. Então, eu posso colocar a pessoa imóvel em algum tempo, mas daí a prática de yoga restaurativa, ela vai te trazer elementos para te trazer segurança nessa prática imóvel. E Uhum. segurança a partir de toque, que daí também eu acho que eu criei muito essa relação, eu já trabalhava com relaxamento a partir do toque, com o trabalho de massagem, de terapia corporal, que é uma forma também de resgatar esse relaxamento. Quando você tem uma relação terapêutica que te dá segurança, até mesmo uma relação terapêutica verbal, por exemplo, mas o toque ele traz outra qualidade. Mas numa prática de yoga, pensando, um shavasana, um relaxamento, onde você tem apoios em todas as articulações do seu corpo, onde você tem uns olhos que podem estar sem a luz, porque a luz também é algo que ajuda esse ciclo vicioso. Muitas teorias de como melhorar o sono desliga o seu celular e as telas 2 horas antes de dormir. Isso são teorias de Harvard, esses estudos Uhum. mais incríveis sobre o sono, que a tela ela te traz luminosidade, a luminosidade aciona o seu sistema, então também é uma coisa do ciclo vicioso. Então, ter esse cuidado de fechar os olhos com algo que proteja mesmo a luz, porque a luz entra através das pálpebras, de ter conforto na postura, que é uma coisa que durante as suas práticas, o seu pai também, ele traz muito isso, né, que a postura precisa ter Uhum. conforto. No relaxamento também, e você pode ter conforto com esses calços, esses props, colocar apoio no joelho. Se a postura está ruim para você, você faz um relaxamento em outra postura e Uhum. vai descobrindo. E outra coisa que também dá, que tem na yoga restaurativa, que também vem de uma visão da Ayurveda, é peso no teu corpo. Porque esse sistema muito ativado é uma ativação de Vata, que se a gente pensa na Ayurveda, que é muito vento, e Vata se Uhum. acalma com peso também. Então você pode pôr peso no Boa. corpo, peso no peito, peso nos olhos, Ah, e ter coragem para fazer isso também, ao mesmo tempo, porque tipo, ter coragem eu quero dizer um pouco coragem é uma boa querer fazer palavra. isso, sabe? Exato. Eu acho que eu tenho É. falado muito, talvez seja um pouco do que você quer dizer com essa coragem, mas essa questão do protagonismo, né? Assim, você assumir também essa responsabilidade, esse protagonismo Uhum. por ter a iniciativa, por dar um passo, por querer realmente, de fato, se entregar em alguma coisa ali e dar É. esse passo, por mais que ele não seja tão confortável sempre, tão fácil sempre. E uma outra coisa, Fê, Uhum. tem várias perguntas, mas uma outra coisa. Passa. Você falou antes, no começo, sobre o movimento, falou ali, deu uma pincelada, uma dica, né, sobre a respiração, e a gente está falando do Uhum. relaxamento, mas fico pensando aqui, o relaxamento, ele é a melhor alternativa para quem tá, ou para quem vai começar, né, nesse caminho, está naquele ciclo vicioso e precisa romper o ciclo. Será que o relaxamento, o Shavasana, mesmo que com o uso dessas acomodações todas do yoga restaurativo, ou é melhor começar por mais movimento, ou talvez começar pelo toque, que você também comentou, né, em algum tipo de manipulação, massagem, ou sei lá, ou práticas Uhum. respiratórias? O que que você tem visto assim nas suas pesquisas? Ou depende da pessoa, né? Pode Eu ser acho também. que depende bastante da pessoa.
Eu acho que depende muito da pessoa, e do que ela está precisando e do que ela tem afinidade quando ela resolve fazer. Apesar de, porque depende da pessoa, porque eu fico pensando em mim, né? Eu acho que, para mim, a prática restaurativa funciona muito. Eu vejo o movimento e uma coisa de ativação é uma coisa que a priori eu preciso me esforçar para ir fazer. Né? Eu acho que eu Uhum. tenho um lado mais cafinha que faz isso. Então, tem gente que já é muito agitado, talvez daí essa ideia um pouco das práticas, sei lá, de Ashtanga, que eu estou pensando que são práticas mais vigorosas, que você faz e sua pra caramba, e depois o teu corpo consegue relaxar com, com uma certa qualidade. Uhum. Então, tem outras práticas, práticas de arte marcial, que você tem que ter um controle do corpo, e ainda também tem uma busca de um caminho energético aí do corpo todo, e é um corpo em movimento, que libera energia. Então eu realmente não sei, assim, porque o toque também não é para todo mundo. Eu acho que depende de cada pessoa. E eu acho que se você está precisando, né, se você se identifica com essa pessoa que está nesse ciclo vicioso e está começando a entrar morder lá a pulguinha atrás da orelha, que você precisa relaxar, abre esse leque que tem todas essas opções. Tem o canto também, que é maravilhoso. Tem o uso de terapia com óleo essencial que vai direto no nosso sistema nervoso, emocional e que ativa, pode ir desencobrindo assim, o sistema nervoso simpático. Até mesmo esportes, mas que depois você mescle com relaxamento, né? É. Então, uma pessoa que já é muito letárgica faz esporte, mas às vezes a pessoa já faz muito esporte. E ela gosta de fazer isso, e para ela faz bem, mas mesmo assim ela está nesse ciclo vicioso Porque eu de fico estresse pensando que crônico. mesmo as práticas do yoga, às vezes eu falo isso também, elas podem não servir como esse momento de rompimento, né, de um ciclo, porque você pode Hum, continuar com o seu mesmo estado de agitação, o mesmo estado de hiper, né, sei lá, estímulos, e vai para a sua prática do yoga e faz aquela prática do yoga acelerada e faz, né, aquilo com o mesmo padrão de comportamento que você tem no uhum, resto do dia a dia. Não quer dizer que fazer yoga, né, só porque você sobe ali num mat, num tapetinho, que isso vai mudar necessariamente seus padrões de comportamento. Às vezes, não. aquilo só está reforçando o mesmo tipo de padrão, né? E eu fico pensando que a gente precisa de uma interrupção, assim, de um gesto que demonstre uma interrupção, né? Porque senão a gente segue num automatismo e por mais que não pareça ser automatismo, às vezes né? Por mais que a gente meio que não note que esse automatismo está acontecendo Uhum, ou talvez meio tente se enganar por algum tempo, mas uhum, ali, sei lá, às vezes precisa ter um rompimento muito claro ali de um padrão de comportamento, né? E aí vem uma outra questão, que eu acho que tudo que você comentou está relacionado com uma coisa que eu acho que é muito importante nessa busca pelo descanso, nessa busca pela restauração, pelo relaxamento, que é a questão da consciência, né? A questão da consciência, uhum, estar consciente desse processo, porque também se você deitar lá no seu shavasana e não tiver consciente do seu processo de relaxamento, quer dizer, se a mente está lá viajando, ou se você dormiu, o processo ele vai ser muito menos eficiente, né? Como é que você vê essa questão da consciência, da percepção do próprio relaxamento? Você concorda? mais ou menos, assim, eu tenho na prática de yoga restaurativa me trouxe um pouco essa noção, porque a gente pensa também na sociedade que a gente está. Então, quando eu fui para a Índia, você fala, não, relaxamento, não pode dormir, e daí dá tapa na pessoa que dorme, porque tem que acordar, porque tem que estar consciente. Tem um lado que faz sentido, mas pensando na nossa sociedade, que não consegue dormir, que está todo mundo acelerado e que você não tem um momento de pausa, se a pessoa dorme no teu relaxamento, é tipo, que bom que ela conseguiu um espaço para dormir. Então, eu parto um pouco desse princípio, que às vezes a prática pode servir para ela dormir, porque de noite ela não dorme, então aqui ela dorme. Uhum.
nesse momento. Mas, antes de dormir, se você treina muitas vezes, porque também é um treino, a prática de relaxamento, assim como uma prática de meditação e uma prática de yoga. Quando você pensa num relaxamento profundo, as práticas de yoga e de budismo, a gente está falando, meditação é um relaxamento profundo, é um Uhum. relaxamento profundo da mente, mas que ele não vem sem um relaxamento profundo do corpo. Então, se você treina muitas vezes o relaxamento, várias vezes você pode dormir, dormir, dormir. Mas você tem que sustentar essa prática, esse treino. Uma hora talvez você não durma, porque o teu corpo então já encontrou o caminho de dormir e consegue estar semi-desperto, né? Porque Boa. não é um consciente completo que a gente, tipo, consciente racional que a gente está buscando no relaxamento, né? É, tá, Não achei legal sei, isso que faz você sentido. falou. Faz, eu fico pensando assim, é claro, tem níveis, né? Assim, se realmente não se encontra o descanso e a capacidade de dormir, assim, as necessidades, aquela necessidade mais básica, ela não está atendida, então se você dorme no relaxamento, ótimo, maravilha. Eu fico Uhum. pensando como mudança de comportamento, né? Porque se você dorme, talvez o seu estado mental, aquele que É. vem, né, da repetição de padrões, ele volta a se comportar daquele jeito que ele está acostumado. Enquanto a gente se mantém uma consciência ali, a gente vai conseguindo sustentar, né, uma outra qualidade. Sim. Mas é claro, isso. Eu lembro quando você estava falando, eu fiz um curso uma vez com o Stephen Little. Você conhece o Stephen, né? Do Uhum. Mindfulness. E a prática era, sei lá, 45 minutos em Shavasana. E assim, Uhum. até eu conseguir ficar aquela prática inteira sem dormir, foi um tempão, porque toda a prática dava, sei lá, 20 minutos eu dormia. E aí, com o tempo, Uhum. ia 25, 30, tá? Até conseguir chegar no final da prática sem dormir, falei, nossa, então quer dizer que alguma coisa eu fui conquistando aqui de um nível de descanso, né? Então, eu concordo, sim, Uhum. com o que você fala, mas também acho que é isso, né? Acho que você falou bem isso, assim, a gente vai conquistando e à medida que a gente puder ficar conscientes desse processo, eu acho que ele vai se tornando mais eficiente também para a gente romper, né? Ter a consciência de um rompimento de um padrão de comportamento. Eu tive essa experiência também quando eu fiz aulas regulares com o Zé Antônio. Uhum, Fazia aulas na formação, daí eu fui fazer aulas regulares com ele e eu dormia toda a aula. Eu falava, meu, o que tá acontecendo? Eu dormia toda a aula. E ele também não se importa, né? Não tem esse lugar uhum, antigo do yoga de ficar mandando acordar. E depois eu fui fazer com ele a aula de novo, só agora, no começo da pandemia, no ano passado, online. E eu vi que eu não dormia mais nas aulas. E não era porque eu estava no estado agitado, mas é porque eu falei, nossa, eu acho que é pelas práticas restaurativas, que eu já dormi muito também nas práticas uhum, restaurativas, mas acho que tem a mudança de hábito, porque é um pouco isso que você está falando, ela exige também disciplina. Ela exige uma regularidade na prática. Então, se você vai fazer arte marcial porque você é agitado e prefere fazer um movimento, não adianta você fazer uma aula e achar que vai mudar o seu hábito. Você tem que praticar e colocar isso na sua rotina. é, Então, talvez você esteja querendo que a gente ache um jeito fácil de quebrar esse padrão, né? Porque acho que é uma vontade de todos nós. E a uhum, gente vê que as pessoas não dormem e que não conseguem digerir e tal. Vamos resolver isso. sim. Mas eu não sei se tem um jeito fácil. É, Se eu tiver acho que tem alguém, que ter avisa aí regularidade. também. Eu me lembro, assim, acontece comigo muitas vezes isso, de estar num relaxamento mais longo, dormir, né, por um tempo, assim, apagar, depois voltar, mas como se tivesse descansado de alguma maneira, ou sei lá, e aí volta e desperta num nível de atenção, no nível de consciência, que aí fica, sabe assim? E isso Sim, aprofunda muito o tipo de relaxamento. Isso é uma coisa que acontece às vezes comigo. De dormir, acordar então, e aí conseguir fazer o negócio direito, sabe? sim. Isso é bem. é, Você está deixando espaço para que isso aconteça. Eu permito dormir, porque você não está
também fixo, que eu preciso ficar acordado muito tempo, Uhum. senão eu não vou entrar na meditação. E, e talvez integrar essa experiência do dormir para depois ir praticar uma meditação. Tipo o que Stephen fala, a melhor coisa para você meditar, a preparação é fazer nada. É, É a fazer melhor nada. preparação. Talvez eu vi acho que numa live com você uma vez ele falando isso. Fazer Fazer nada. nada é a É, melhor fica lá preparação olhando, para um assim. relaxamento. É, também não é muito fácil. Mas daí, existem outras técnicas e formas, né? Uma técnica e trabalho que eu tenho estudado muito, que é o trabalho do Feldenkrais, que eu fiz a formação antes da formação de yoga, inclusive. Uhum. E acho que fazendo yoga lá no IEP me despertou um pouco a possibilidade de juntar isso, de trazer a prática do Feldenkrais para o yoga. A gente trabalha no Feldenkrais com práticas de movimento, lentos e pequenos. Não é fácil, pode ser meio até tedioso, os movimentos Uhum. lentos e pequenos, porque lento e pequeno você vai entrando em contato com os seus hábitos de movimento, de Sim. corpo. Mas se a gente pensa corpo-mente como uma coisa só, talvez mudando um hábito de movimento, eu mudo um hábito também nesse estado mental. Então, eu também acredito nessa prática, mas eu também acho que é uma prática, não é você fazer uma aula só. Talvez uma aula desperte alguma coisa, Uhum. mas fazer movimentos lentos, você vai descobrindo então os padrões dos seus movimentos e vai falando, acho que não é muito por aqui, acho que eu posso fazer por aqui. Eu faço sempre por aqui e sinto dor. Por que que eu vou sempre na dor e não vou nesse outro que é mais gostoso? Ou por que que eu vou sempre no que é gostoso e nunca me desafio? É. Fazer essas perguntas quando você está praticando também. E eu acho que a gente, como professor, jogar essas perguntas para os alunos pode ser algo que vá despertando Sim. essa quebra do padrão Evitar sempre na aqueles prática. velhos caminhos conhecidos, né? Familiares que a gente vai. É, eu tenho falado muito do espreguiçamento e conduzido muitos espreguiçamentos. E no espreguiçamento, às vezes, isso Uhum, fica claro, assim. Algumas coisas que não são necessariamente do corpo, mas é alguma coisa que a gente tem um costume de fazer. Então, sei lá, se espreguiçar sempre do mesmo jeito, começar a se espreguiçar sempre do uhum, mesmo jeito. Será que aquilo é porque o seu corpo sempre pede daquela maneira ou é porque a gente vai, né, se acostumando a fazer e transforma até o uhum. espreguiçamento numa coisa meio mecânica? Ou você se espreguiça por um lado e quer fazer igual para o outro? Será que precisa? Não quer dizer que precisa, mas sei lá, às vezes a gente acha que precisa coisas e é difícil mesmo romper, né, padrões de comportamento. A constância, que é o que você estava falando, né, fazer uma prática. Existem muitas formas, a gente já está vendo aqui que tem muitos jeitos, não tem um que seja melhor que o outro, depende da pessoa, mas tem muitas maneiras. Agora, precisa ter Uhum. regularidade, né? Precisa fazer e repetir. E, e assim, talvez, né, a gente vai mudando os nossos comportamentos. E eu acho que, independente do que você escolher, você tem que estar seguro nessa escolha, que é lá o começo que eu falei. Como que a gente, então, libera um pouco esse sistema nervoso parasimpático? É encontrar lugares de segurança, de afeto, que faz seu coração vibrar. Se Né? você vai fazer alguma coisa porque alguém falou que aquilo é bom para você, não sei, né? Assim, tem gente, né? Você vai falar, você precisa de terapia, tá bom. Daí você vai em 7 terapeutas até encontrar algum que aquele te rolou um afeto ali. Exato. Tudo bem que você está indo por causa de uma disciplina, mas tem que ter um lugar de que o coração vibra um pouco, daí você fica. Então, e vai fazer Boa. um pouquinho disso. Concordo 100% com isso. E quando a gente está falando, então, né, já ligando um pouco com essa questão do pré-parto, pós-parto, gestação e esse período todo onde tem um estresse, né? A mulher está lá, ela tem um estresse físico, um estresse mental, tem dúvidas, tem desconfortos, tem dores, o corpo muda, os hormônios mudam, como que você trabalha nessas condições? É diferente? Tem alguma coisa específica? Como é que tem sido esse seu trabalho, né, com esse grupo de mulheres?
Então, eu acho que a minha pesquisa e meu trabalho com as gestantes tem me guiado muito em todos os outros trabalhos. Então, como eu dou aula para qualquer outra pessoa, porque Uhum, eu vejo uma questão que é o estado muito receptivo que a mulher está, mas também receptivo tanto das coisas positivas que podem ajudar ela a encontrar um relacionamento, como nas questões mais difíceis também. Então, muitas vezes, uma coisa que eu não fazia, eu acho, muito antes, é começar uma prática, por exemplo, de yoga com um relaxamento. Porque uhum, você já vê um relaxamento, se a pessoa, né, eu vou conhecendo as pessoas, eu tenho grupos pequenos e muitas aulas individuais também. Então, conduzindo para esse relaxamento com os suportes, com os pesos, mas no sentido da restaurativa. E a partir daí a gente vai fazendo um trabalho de movimento e consciência corporal, porque o trabalho de consciência corporal, então guiar a tua mente a partir de aspectos do corpo também é uma coisa que ativa o nosso, que libera o nosso sistema nervoso simpático e deixa o nosso sistema parasimpático aflorar, né? uhum, Então, é, e eu acho que é o grande sacada, assim, que as pessoas que minhas professoras de yoga para gestante trazem essa questão de acionar, de trazer o relaxamento e segurança também. E de novo, não é toda pessoa que quer yoga e que precisa de yoga, mesmo gestante. uhum, Então tá tudo bem. E o meu trabalho também tem yoga com movimento. A gente faz bastante movimento, movimentos lentos e pequenos para ajudar nessa sensibilização do corpo. O movimento como uma forma de estar em sintonia com o corpo e não por fazer só o movimento. E eu acho que na uhum, gestação pode vir muito isso, porque para também quebrar um pouco o medo de alguns movimentos, né? Porque às vezes a pessoa não tem tanto contato com o próprio corpo e vai descobrindo esse corpo novo. Então, ter algum tipo de prática que faz você se sentir segura no teu corpo e estar em sintonia com esse corpo, porque talvez isso que precisa também para o nascimento, para você ouvir tua intuição, que também tem muito isso, né? A intuição ela vem desse lugar de possibilidade de descanso. Eu acredito muito na intuição. A gente não consegue escutar a intuição se a mente está muito barulhenta. Então, convidar boa. esses espaços. E no pós-parto também, porque o pós-parto é uma grande questão. Aí a gente pode falar muitas horas. Então, vou só resumir uma coisa importante que é um momento de tédio, muitas vezes. A gente quer ficar fazendo muita coisa, mas pode ser muito um momento de tédio, que é o momento de você conhecer esse bebê novo que está aí, você elaborar o que foi o teu parto, se foi um parto que você escolheu ou não, porque parto também é misterioso, então ficar com esse bebê ali. Como que eu fico ali nesse mundo que me dá tanta informação e agora eu tenho que cuidar só desse negócio que está aí vivo, que eu nem sei se eu amo ainda, Uhum, e estão me dizendo que eu tenho que amar, e daí, como que eu posso viver esse tédio? Então, talvez as práticas que te levam para um estado de relaxamento, aprender algumas técnicas de respiração, aprender a escutar o corpo para te trazer em sintonia com o momento presente, seja qual for a técnica, pode ser um esporte, mas que você não está vendo a televisão, então com o esporte que te traga a sensação do corpo, daí talvez você crie ferramentas também para cuidar desse corpo uhum. no pós-parto, que é um pouco a luta, a minha bandeira do pós-parto, assim, tipo, descansa e se cuida o quanto puder, e rede de apoio É, também, para rede de ajudar a apoio, poder fala disso um discutir. pouquinho. Você tinha comentado, a gente falou disso uma vez, né? É, como que vocês atuam com essa Do questão de quê? rede de apoio? O que que vocês fazem? Porque Ah, eu vejo, bom, enfim, vi a minha irmã, acompanhei mais de perto, os meus sobrinhos, e realmente assim, uhum, existe uma tendência da nossa sociedade hoje em dia das famílias ficarem cada vez mais nucleares e as famílias serem cada uhum, vez menores, e assim, é como se tipo, é a mãe sozinha com aquela criança, praticamente, né? uhum, Às vezes nem tem ajuda, sei lá, de avós, de tios, de outras pessoas, que acaba é. sendo um pouco complicado, né? Assim, você realmente está ali sozinho naquele momento. Como é que funcionam essas ajudas? Como é isso?
Então, agora na pandemia tá mais Ah, difícil, eu não tenho feito quase nada desse trabalho pessoal. Eu acho que eu fiz um acompanhamento desse presencial, mas o que eu faço nos meus acompanhamentos é alertar o casal sobre essa importância e que eles pensem o que, que pode ser uma rede de apoio para a gente e como é uhum, possível isso. Então, às vezes, até economizar numa grana que você ia comprar um berço XYI, que você vai usar meio mês, porque o bebê vai acabar dormindo na tua cama. Então, economizar esse dinheiro e poder comprar comida pronta, sei lá, ou pagar a vizinha para cozinhar para você não ter que cozinhar, ou então conversar com a tua avó, dela fazer comida para você. Poder pedir ajuda também é uma palavra muito importante no pós-parto, que é uhum, isso, você assumir que está precisando de ajuda, porque a nossa sociedade é muito individualista e a gente não aceita que eu possa ter a ajuda dos meus pais, apesar do brasileiro também ter um pouco isso de viver na casa dos pais até sempre, mas ao mesmo tempo essa coisa de individualidade. Quando eu sair da casa, eu não posso mais pedir ajuda. Então eu uhum, posso pedir ajuda e eu posso planejar isso com antecedência. Porque a rede porque aqui no Brasil existe super pouco assim, nos Estados Unidos hoje já existe muito uma coisa de doula de pós-parto, mas é um serviço que você também tem que investir financeiramente uhum. para ir uma pessoa que não é uma enfermeira, que não é uma cozinheira, mas é alguém que está responsável para manter a mulher com o máximo de descanso e de cuidado possível, assim. Então, fazer um escadapé, fazer uma massagem, que é uma coisa fora da pandemia, eu faço muito, de ir Uhum. atender as mulheres no pós-parto com um bebê recém-nascido. E daí tem um dia de princesa, que a gente fala, mas a princípio poderia ser o tempo todo. E esse pós-parto também é eterno, daí você tem que ir encontrando ferramentas, mas eu acho que falar sobre esse assunto e falar abertamente sobre as pessoas que estão perto de você é um caminho, né? Uhum. E poder pedir essa ajuda. É muito importante isso. Eu Você acho falou que uma é outra isso que eu coisa tenho muito falado na importante rede de apoio. também antes, que era essa questão da sintonia com o corpo, né? Assim, se você tá em sintonia com o seu corpo, você vai saber melhor reconhecer esses limites, saber melhor a hora que você precisa de ajuda, saber melhor a hora que você precisa fazer alguma Uhum, coisa. O problema todo uhum, gira em torno da gente estar muito dessintonizado, muito desconectado e nem saber quando a gente está, né, de fato precisando dar essa pausa. Eu acho que tudo começa muito por criar essa sintonia mesmo, essa questão de conexão e reconhecer como, né, como estou, qual é a minha situação, porque senão fica muito difícil de começar uhum, se você não sabe nem onde está, né? sim. E Muito daí, por bom. isso que você fala, às vezes não é tão bom o relaxamento, né? E, putz, às vezes, as primeiras vezes que você faz, não é tão bom mesmo, porque você se depara com essas questões de tipo, É. não quero relaxar, eu nem sei, se depara com uma mente que vai muito veloz. Mas aí, se você se permitir ter essa coragem de fazer, talvez você vá só entrando em sintonia com o que é essa mente, como que ela Uhum. funciona e por que que eu não consigo parar, né? E pensar uma coisa, sei lá, enquanto eu estava pensando no nosso encontro hoje, eu estava lendo o livro do que a gente, até comentei naquela live que você fez sobre o Dr. Bolli aquele Uhum. dia, da vida não é útil, que eu Sim. adorei muito quando ele falou isso. Vocês nunca vão usar isso que eu estou fazendo, né? A Uhum. prática de yoga que eu estou passando para vocês, vocês não vão conseguir monetarizar isso, sei lá. Uhum. E então, nesse pensamento da vida não é útil, que o Ailton Krenak traz, ele faz uma frase muito linda, que é a gente precisa, a Terra está pedindo um pouco isso, parar de desenvolver e começar a nos envolver. Eu Boa. acho que isso faz também sentido para um nascimento de um bebê. Porque às vezes a gente fala, não, ele vai viver, esse bebê que vai estar na melhor escola, já vai fazer a melhor faculdade, vai ser o melhor não sei o que lá. A gente está só querendo desenvolver essa criança e não É. consegue esse espaço e esse tempo para se envolver com isso que é a vida, né? Muito bom, Que Fê. tá aí. Muito bom mesmo. Você vai fazer um relaxamento para quem está aqui nos assistindo? Um relaxamentinho? Vamos fazer. Relaxamentinho, Eu. vamos fazer. Então, enquanto vocês vão aí se preparando, não precisa ter nada Posso só demais. fazer uma preparação? Não precisa, mas posso só Não, falar se você vai fazer uma introdução? eu Só ia para só pedir um falar. materialzinho se alguém tiver.
Tá, Alguém então tiver pede esse material, tem que buscar materialzinho se alguma alguém coisa. tiver. E enquanto as pessoas vão Identidade. pegando, e se preparando e arrumando o cantinho, para você falar também das coisas que você tem feito, como as pessoas podem, né, sei lá, te manda mensagem no Instagram, o que que faz para poder continuar essa conversa, ou alguém que está querendo e precisando, ou de relaxamento, ou de pré, pós-parto, sei lá, e que queira conversar melhor com você também, como te acionar, te Tá. alcançar. Então eu vou falar antes dos materiais. Não precisa ser muita coisa, mas né, como a gente sabe que essa vulnerabilidade está muito lá, a gente já falou de tudo isso. Então, para a gente trazer vínculo, segurança e afeto e conforto na prática do relaxamento. Se você está aí, porque você vê o Marquinhos já fazendo aula, tem um match, vai por pelo menos alguma coisa para proteger teus joelhos, embaixo do joelho, e alguma coisa para cobrir a luz dos seus olhos. São as duas coisas mais principais, e a terceira é uma almofadinha gostosa no pescoço. Se você não tiver nada disso, quiser ficar na cadeira, você fica também, se você estiver sentado na cadeira gostoso. Se você estiver no sofá, quiser deitar no sofá, também deita. Se você quiser deitar com as pernas para cima, apoiadas no sofá e o corpo no chão, também. Estou dando todas essas opções, mas tudo funciona. Mas se alguém tiver alguma coisa dessa perto, pega, tá bom? Você pode fazer aí na sua cadeira. Sei que você não gosta tanto de coisas, eu adoro muitas coisas. As minhas alunas têm vários materiais. Tô até pensando, não tenho nada. Posso pegar um travesseiro, posso pegar uma almofada. Não tem nada para também. Não, mas você vai deitar no chão ou ficar na Não, vou cadeira? ficar aqui. Se Vou for ficar ficar na aqui. cadeira, tá bom. Eu vou Fica ficar na aqui para você cadeira, tá ficar me bom. olhando, para não ficar vazio. Tá, boa. Parecer que você não tá falando com ninguém. Mas quem tá aí e quiser deitar, se você estiver confortável sentada, também pode ficar sentada, daí vai ser uma prática mais de meditação. Enquanto isso, eu vou só ligar uma coisa para ver o tempo, né? Tem hora para acabar? 15 minutos, né? Acho que a gente podia até 9h30, Tá bom. no máximo. Então, uma coisa para você pôr embaixo dos seus joelhos, algo para proteger os seus olhos. Se você está feliz sentado e acha que está confortável, fica assim. Se você quer experimentar, deite-se. E do jeito mais confortável. Enquanto isso, vou falando rapidinho. A forma de me encontrar é, acho que as pessoas que estão aqui que não me conhecem, pelo Instagram. Se mandar um direct, eu respondo. Eu não sou tão Instagrammer, mas eu estou virando cada vez mais. Então, eu tenho algumas informações aí e eu respondo os directs. E eu tenho aulas em grupo, aulas individuais, aulas para gestante, aulas para todas as idades também. Eu tenho. Então é isso. Quem quiser me Eu encontrar, eu resolvi que eu vou só fazer. seguir seguindo. Eu resolvi que eu também quero fazer relaxamento. Eba, Já fiquei então muito vai. sentado Eu aqui, já vou dei dar. muita aula sentado nessa mesma posição. Ah, então. Então, eu também vou. Peraí. Quebrar esse Eu ciclo vicioso vou me arrumando de aqui. fazer o tempo todo. Exatamente. Então, vou pegar uma coisinha, vou pôr uma camiseta no meu olho. Boa. Enquanto isso, eu vou falar só uma frase, que é desse, e sugerir esse outro livro. Eu não sei se você já leu Sociedade do Cansaço, que fala muito Não. desse começo que você abriu a live, né? Ah, você vai ler. Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han. Enfim, não sei falar muito bem é o nome dele sul-coreano. E ele está falando justamente sobre essa sociedade do cansaço, quanto a gente está vivendo nessa sociedade que não sabe parar. E ele cita Walter Benjamin para falar sobre o tédio. Né? A gente está falando de descanso, relaxamento e restauração, mas também o tédio a gente não suporta muito. E a definição do Walter Benjamin para o tédio é um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Uau. Eu queria trazer só essa frase para você, que eu acho que você ia gostar. Depois Nossa, a gente adorei. fala sobre a experiência e essa frase. Nossa, experiência, um tema pra gente falar 5 lives. Estão prontos, Então, gente?
se aprontaram. Tô aqui já, Isso, prontinho. isso. Então vão se aprontando, Marquinhos também vai terminando de se ajeitar, fazendo os últimos ajustes que você precisar, pode deitar no sofá se você quiser. Isso, lembra que o que importa é você sentir que o teu corpo está seguro, com apoio. Então, se precisar fazer mais alguma mudança na posição dos joelhos, das mãos, se preferir manter as mãos apoiadas no abdômen ou as mãos no chão. E faça um suspiro, solta todo o ar. E vá sentindo os pontos de apoio do teu corpo com a superfície em que você está. Então entra em contato com essa superfície, com o teu corpo em contato com a superfície. Sinta, perceba, visualize todo o chão abaixo do teu corpo. Sinta, perceba e visualize toda a terra abaixo do chão, te dando esse suporte. E traga uma atenção suave para a tua respiração. Observe como está a tua respiração, sem precisar modificar, só percebendo o fluxo respiratório. Isso, inspirando tranquilamente e exala da forma mais agradável. E perceba que ao final da exalação existe um instante de magia, antes da próxima inspiração. A cada vez que o ar sai, tem um pequeno descanso ao final da exalação, antes da próxima inspiração. E a cada exalação o teu corpo vai encontrar mais apoio no chão. Inspiro tranquila e suave. E na exalação eu encontro os pontos de apoio do meu corpo. No chão, na almofada, no sofá. Na inspiração eu me nutro. E na exalação eu solto o peso do corpo em direção à terra, ao centro da terra. Há um pequeno descanso ao final da exalação, muito suave. Inspiro tranquilo e na exalação você começa a perceber a sua cabeça, o peso da tua cabeça. Inspiro, exalo, levando a atenção aos olhos, ao espaço interno dos olhos. A cada exalação, eu percebo as sobrancelhas, o espaço entre as sobrancelhas. Inspiro, exalo, minha testa se abre do centro em direção às extremidades.
O queixo se expande do centro em direção às orelhas. A cada exalação, a pele do meu rosto encontra mais espaço. Inspirando e exalando, sinto os lábios, a língua, o espaço interno da boca. Percebo um esboço de sorriso no canto dos meus lábios. Percebo e sinto a sensação desse esboço de sorriso no canto dos meus lábios. Essa sensação vai permeando toda a minha cabeça, permeando a minha garganta, pescoço, chega nos ombros. Inspiro, exalo, relaxo o ombro esquerdo, solto em direção à terra. Cotovelo, antebraço, punho e a mão. Inspiro e exalo, sentindo o peso da minha mão, cada um dos dedos da mão esquerda. Todo o meu braço esquerdo agora pesa em direção ao centro da terra e sente acolhido pela terra. Inspiro e exalo o ombro direito, cotovelo, antebraço, punho, mão, palma da mão direita. E cada um dos dedos da mão direita entregando o peso um pouco mais para o centro da terra. Inspirando e exalando, eu sinto um suave expansão e recolhimento no tórax, no peito. Continuo acompanhando a minha exalação até esse instante de descanso, esse momento mágico antes da próxima inspiração. E exalando, relaxa o peito, solta o diafragma, a musculatura abdominal, a cintura, a coluna lombar. Todos os órgãos internos. Inspirando, o abdômen se expande, abrindo espaço. E exala. Eu entrego o peso dos órgãos para o centro da terra. Inspiro, exalo, relaxando o quadril esquerdo, coxa, joelho, perna, calcanhar, pé esquerdo, peito do pé, sola dos pés, cada um dos dedos do pé esquerdo. Inspirando e exalando toda a perna esquerda, entrega seu peso para o centro da terra, como se a terra atraísse o peso da minha perna. Inspiro e exalo o quadril direito, glúteo, coxa, joelho, atrás do joelho direito, panturrilha, canela, tornozelo, pé, sola do pé,
peito do pé e cada um dos dedos do pé. Inspiro, exalo, soltando o peso da perna direita para o centro da terra. Inspiro, exalo, volto para os quadris, glúteos, sinto o peso dos glúteos, toda a extensão da minha coluna, lombar, o meio das costas, o alto das costas, pescoço e cabeça. Inspirando como se o ar caminhasse da base da coluna ao topo da cabeça e exalo do topo da cabeça à base da coluna. Inspiro suave, me nutrindo e exalo, soltando o peso para o centro da terra, acompanhando esse pequeno descanso ao final da exalação. Inspirando, meu corpo inteiro se expande. E exala, todo o corpo pesa para o centro da terra. E devagar, se você quiser permanecer aqui, nessa posição, sem nem se mover, a gente se despede aqui. Quem começar a se mover vai mexendo os dedos das mãos, dos pés, movimentando a língua e o pescoço, devagar, no teu tempo, sem pressa. Se você ainda quer deitar, permaneça e aproveite. Tchau. Quem está se movendo... Eu vou me despedir aqui então. Tchau. Agradeço. Tô A brincando. gente fala depois. Vira de lado, Marquinhos. Como é que você Tá ensina as bom. pessoas a subir assim? Vira de lado, apoia a mão no chão, solta o ar. A cabeça é a última que sobe. Olha, ouviu? Ouvi, Caramba, relaxou e estralou. estralou tudo. Que bom. Muito bom, Fê. Hum, Muito obrigado. obrigada. Foi Obrigada a excelente. você. Encerrou com chave de ouro. Não vou nem falar muito aqui para não estragar, mas queria agradecer Sim. e prazer enorme agradecer também a quem participou aqui.
E várias pessoas, vários elogios, muitos corações para você. E Eu não consigo ver essas muito coisas. bom, gente. Bom, Obrigada a todo mundo que estava obrigado. aqui, obrigada a você pelo convite. Depois essas escritos ficam salvos, porque eu Não não li nada, ficam, eu não, queria eles ler. se perdem. Eles se perdem ao vento. Ah. Eles ficam como desejos. Ó, E a Vili Fordanelli perguntou de óleo essencial. Eu não sou aromaterapeuta, mas eu gosto de responder. Lavanda é muito maravilhoso, eu gosto. E ajuda esse sistema. Vai, mas podemos ir também. Ih, voltou. Ai, quanta gente fala, né, nessa Ah, sua é? live. Gente, obrigada. Eu não consegui ler tudo que a gente ficou só falando. Qualquer coisa, Então tá. escreva pra gente. Obrigada, Marquinhos. Valeu, Fê. Vamos continuar os papos. Beijo. A gente se fala. Valeu, gente. Beijo, Beijo, até obrigada, amanhã. boa noite. Boa Bom noite. descanso. Bom Tchau. descanso. Tchau.